Olá, sexto ano! Bem-vindos a mais uma aula de História, né? Agora já estamos avançando um pouquinho mais e vamos agora descobrir um pouco mais da história de como nós surgimos, como os primeiros seres humanos conseguiram evoluir a ponto de conseguir sobreviver na Terra, tá? É importante que você assista quantas vezes você quiser até esse conteúdo ficar bem gravado na tua cabeça, tá? Hoje a gente vai, dar continuidade ao conteúdo falando sobre o povoamento da Terra, Até hoje, os cientistas, como os historiadores, como arqueólogos, procuram explicar onde foi que o primeiro homem surgiu. A gente sabe que a primeira espécie humana, o Australopithecus, era muito diferente de nós, seres humanos atuais. O Australopithecus ele era mais parecido com um macaco do que com um ser humano. Mas daí ele foi evoluindo a ponto de se tornar bastante hábil, bastante inteligente e capaz, de sair do seu lugar de origem para habitar outros lugares na Terra. Maioria dos cientistas, acreditam e afirmam com certeza que o primeiro ser humano ele surgiu na África, Por que, professora? Por que no continente africano e não na América, e não na Oceania, e não na Ásia, Isso aconteceu por quê? Porque na década de 70 descobriram um fóssil muito antigo. Vamos relembrar aqui um pouco o que era fóssil? Fóssil é um antigo esqueleto, que foi preservado com o tempo, Então, eles encontraram esse esqueleto, estudaram e descobriram que era de uma espécie humana, Não era de um macaco, não era de um gato, não era de um cachorro. Esse esqueleto, esse fóssil, era de um ser humano e ele era muito antigo. Tem um exame que é feito chamado de exame de carbono 14 que dá para identificar quantos anos tem esse fóssil, Tem esse osso, esse esqueleto. E eles descobriram que ele tinha 3,2 aproximadamente bilhões de anos. Já pensou? Um esqueleto de 3 milhões de anos, Muito antigo. Então, eles ficaram super animados. E com o avançado dos estudos, eles descobriram que era da primeira espécie humana. Ou seja, o ser humano já habitava a Terra por mais aí de 3 milhões de anos. E eles resolveram chamar esse esqueleto, esse fóssil, de Lucy. E por que ela ganhou esse nome? Porque naquela época tinha uma banda famosa chamada Beatles que estava fazendo bastante sucesso com uma música chamada Lucy in the Skies. Então, por causa disso, eles resolveram apelidar esse primeiro ser humano, esse fóssil mais antigo encontrado, de Lucy. E a Lucy, ela foi encontrada lá na África, E por causa disso é que os cientistas, os historiadores, os arqueólogos, que são aqueles profissionais que vão lá em busca, de encontrar vestígios do passado, que o primeiro ser humano surgiu no continente africano por conta da Lucy, o fóssil mais antigo do mundo, certinho? Mas, professora, você disse que o primeiro ser humano surgiu lá na África, Mas por que existe gente morando aqui no Brasil, nas Américas, e existe gente morando na Oceania, na Ásia, na Europa?
Como foi que isso aconteceu? É claro, né, que levou muitos anos para que os seres humanos evoluíssem, né, aprendessem a cada dia como eles iam viver, né, com as mudanças climáticas da Terra, poder se adaptar ao modo de vida, a se defender dos predadores. Na aula passada a gente viu o quanto era difícil a vida desses primeiros seres humanos. Então, a gente tem aí uma ideia, né, de quanto era complicado e que essa mudança não foi rápida. Não foi hoje que o ser humano nasceu e no outro dia ele já estava querendo viajar pelo mundo, não, né? Até nós que estamos aqui, tem gente que nunca saiu do Ceará, né? Como a professora aqui. Enfim, então levou muitos anos para que os primeiros seres humanos fossem hábeis o suficiente, capazes o suficiente para poder deixar o continente africano em busca de outras terras, outras moradias. A gente estudou também na aula passada que os primeiros seres humanos eram nômades. Você se lembra disso, não lembra? Nômade é aquela pessoa que está sempre se mudando. Um dia ela está aqui, outro dia ela está lá. E para que ela faz isso? Porque ela vai buscar melhores condições de vida. A gente viu que os primeiros seres humanos eram caçadores, né? Eles viam um animal ali, eu tô com fome, cacei, pronto, né? Vou comer aquele animal. Ou só colhiam, né? Ou eram caçadores e coletores, viam uma maçã aqui super gostosa, tô com fome, tchau, nhau, né? Era dessa forma. Então, quando acabava a comida em um lugar, eles iam para outro lugar em busca de melhores condições de sobrevivência para ele, né? Onde ele encontrasse comida mais fácil. Porque esse homem, ainda do Paleolítico, tá? Ele não sabia plantar, ele não sabia criar os animais para depois matá-los e comer, ok? E foi por isso, tá? Um dos motivos que levaram esse homem a se deslocar cada vez mais, tá? E ele foi caminhando, até que ele já estava saindo do continente africano e habitando novos territórios até então desconhecidos para a espécie humana. E isso levou muito tempo até que o ser humano chegasse em todos os lugares do planeta. Os cientistas, né, também afirmam que teve outras coisas que ajudaram esses primeiros seres humanos a ir cada vez mais longe e conhecer outros continentes, né, além do da África, que eles surgiram e que eles já conheciam, né, porque eles moravam primeiro lá. Foram as mudanças climáticas, né? No início, a Terra não tinha um clima fixo como hoje. Hoje a gente sabe quando está verão, quando é que vai chegar o inverno, quando vai chover, quando não vai chover. A gente tem uma ideia, não tem? Então, naquela época não acontecia isso. Naquela época a Terra mudava de clima muito rapidamente. Ainda a Terra estava se adaptando aí nesse processo. Então, tinha dias que fazia muito calor e tinha dias que fazia muito frio. E boa parte dos territórios, quando fazia muito frio, ficavam interligados. Ou seja, se hoje os continentes, como você vai ver aí no mapa, está todo separado, tem uma terra para cá, outra terra para lá, naquela época não. Naquela época, devido ao frio, né, existiam camadas de gelo que ligava aí todas essas terras. E isso dava uma passagem, um novo caminho, facilitava com que esses homens fossem para outros lugares, tá? Então essas mudanças climáticas e geológicas da Terra contribuíram então para que o homem saísse da África e fossem habitar outros continentes em busca de melhores condições de vida. Ok, professora, mas quando foi que o primeiro ser humano chegou aqui, ó, no Brasil, nesse país onde a gente vive?
quando o primeiro ser humano chegou à América, o nosso continente, onde está o Brasil e muitos outros países, hein? Quando foi? Claro que isso ainda é um mistério para muitos historiadores, arqueólogos, paleontólogos, os cientistas, né? Porque ninguém sabe ao certo como foi que este homem saiu lá da África e veio parar aqui na América, tá? É muito complicado porque, obviamente, nós não temos uma máquina do tempo, não é? Que nos transporta lá para o passado, para a gente reviver aí todos os acontecimentos importantes da vida do ser humano. Mas temos algumas teorias, né? Temos duas teorias que explicam, né? Como foi que o homem chegou bem aqui. E ó, vou te dizer, foi bem antes de 1500, viu? Da chegada do Cabral lá, aqui em terras brasileiras, tá bom? Existem pelo menos duas hipóteses de povoamento. Uma seria a da migração de vaga populacional que se deslocou até o nosso continente. Uma dessas vagas teria chegado aqui através do Estreito de Bering entre 50.000 e 13.000 anos antes de Cristo. Naquela época, a região da Sibéria, que hoje pertence à Rússia, e do Alasca, região que pertence atualmente aos Estados Unidos, estavam ligadas por uma faixa de terra com aproximadamente 80 quilômetros de extensão. Nossos ancestrais talvez tenham passado por essa faixa. Esta migração teria se estabelecido na América do Sul em tempos bem remotos. Claro que estamos falando de possibilidades, pois essas migrações ocorreram em tempos muito recuados. E se ainda não temos certeza exata de qual teria sido a origem dos povos nativos do nosso continente, há grandes chances destes povos terem feito uma longa viagem a pé antes de se estabelecerem aqui. Mas os cientistas, né, os historiadores, os arqueólogos que defendem essa teoria aí, que o homem saiu lá da África, foi andando mais para cima, chegou na Ásia e da Ásia veio para cá, eles não têm ainda uma ideia, né, fixa de como foi que esse homem chegou não, tá? Alguns dizem que esses homens vieram caminhando, tá? A pé mesmo, olha só quantas distâncias, né? Homem corajoso, caminhou mais do que nós, né? Então eles vieram ou caminhando ou através do mar, né, Mediterrâneo, que liga aí tanto o continente asiático como o continente americano, tá? E eles vinham navegando por como a professora me explica, navegando em pequenas embarcações, em pequenas jangadas, né? Para você ver que esse homem aqui, ele já não estava mais no Paleolítico não, tá? Se ele sabia fazer um barquinho, então esse homem aqui, ele já era, ó, inteligente o suficiente, tá? Então, ele já estava ali no Neolítico, já não estava não? Já estava caminhando aí para um homem já mais evoluído, né, não? Então, essa primeira teoria diz, né, que o homem saiu da África, foi para a Ásia e da Ásia ele chegou na América por conta desse caminho que foi criado provisoriamente por conta do gelo, da neve, pelo Estreito de Bering. Ou caminhando, né, passando a pé da Ásia para a América, chegando lá no Canadá e descendo até chegar no Brasil, ou navegando, né, através de pequenos barquinhos, né, saindo da Ásia, navegando pelo mar, ia descendo pela América até chegar aqui no Brasil, tá certo? Essa foi a primeira teoria. Vamos para a segunda teoria agora, tá? Temos um bocado de cientistas, um bocado de historiadores, de arqueólogos, né, que defendem que, ó, vocês estão tudo errado, O homem, ele não chegou através desse Estreito de Bering aqui não, tá? Chegou nada. Deixa de ser mentiroso, é claro que ele chegou. Chegou não. O homem, sabe onde foi que ele saiu?
ele saiu, foi lá da Oceania, tá? Lá da Austrália, um continente que fica do outro lado, né? Aí o cientista, mas vocês são tudo doido, como é que vocês vão dizer que eles saíram da Oceania para chegar aqui na América? Como foi isso? E há a possibilidade de um povoamento ter vindo através do mar, na região que hoje conhecemos como Polinésia, através do Oceano Pacífico. E por que é que eles disseram isso, né? Que saíram lá da Oceania para cá, de barco, navegando, ok, levaram muito tempo, né? Então, eles disseram que isso aconteceu porque encontraram aqui no Brasil, tá? Um fóssil muito antigo, é considerado o mais antigo da América, um esqueleto mais antigo do que a sua avó, tá? Que estima-se, fizeram os exames lá naqueles ossos, que esse esqueleto aqui tinha mais de 11 mil anos. Uau! É muito antigo! O nome desse esqueleto eles chamaram de Luzia, tá? A Luzia, bichinha, sobrevivente, tá? Ela quase se perdeu no incêndio, né, que houve recentemente lá no museu, né, que ela estava abrigada, lá no Rio de Janeiro, mas ela está firme e forte, tá? E a Luzia, ela ajudou a criarem uma nova teoria para a chegada do homem aqui na América, né? Porque se a Luzia é tão antiga assim, é porque o homem partiu de outro lugar, né? Com mais tempo. Mas, professora, calma, não entendi. Você disse que teve duas teorias, certo? Mas como eles descobriram isso, né? Com base em que esse cientista, esse cara, teve esse pensamento, tá? Vou te explicar agora, calma aí. Aqueles cientistas que defendem a primeira teoria do Estreito de Bering, que o homem saiu lá da Ásia e veio para cá, eles afirmam isso porque os nossos índios, tá? Eles têm aquele olhinho puxado, aquela pele mais morena, né? Mas não tão negra como os dos africanos, e que eles se parecem muito mais com os chineses, com os japoneses, que com os africanos, né? Com os europeus, por exemplo. E por isso que eles saíram lá da Ásia, tá bom? Então, quem defende essa teoria aqui, eles pensam isso, por causa dos traços físicos dos índios aqui do Brasil e da América em geral, né? Mas, quando descobriram aqui a Luzia, né, esse osso mais antigo de toda a América, eles descobriram uma coisa interessante, que apesar de nossos índios aqui no Brasil terem esses traços muito parecidos com os japoneses, os chineses, os asiáticos, a Luzia se parecia mais com um africano, porque ela aparentemente teria a pele negra, tá? Tinha os lábios grossos, porque fizeram a reconstrução do rosto dela, tá? E aí descobriram que essa Luzia veio para arrebentar, tá? Que na verdade o ser humano ele veio da Oceania, que lá existem pessoas que vieram diretamente da África, tá? E com traços mais semelhantes aos africanos. E isso explica essa segunda teoria, tá? Mas até hoje os historiadores brigam, se espeneiam, puxam os cabelos para explicar como foi que o homem chegou aqui à Terra. Para encerrar, vamos falar dessa mulher aqui, dessa arqueóloga muito importante para a história da América, tá? A Nied Guidon. A Nied Guidon, ela é uma senhora já hoje, mas ela dedicou a sua vida quase inteira atrás de encontrar vestígios preservados pelo tempo, né? E ela estudou muito sobre todos os fósseis, os objetos, as pinturas rupestres encontradas aqui no Brasil. Inclusive, nosso estado vizinho aqui, o Piauí, traz muitas dessas pinturas, muitos ossos, muitos esqueletos foram encontrados lá. Olha como o Piauí é importante, hein? Então, ela começou a estudar. E um desses estudos aí, ela achou, sabe o que, pessoal? Ela achou objetos feitos de pedra, tá?
que tinham mais de 50 mil anos. Muito antigo, né? Mas, professora, por que isso é importante? Achar umas pedrinhas furadinhas, afiadinhas? Para que isso é importante? 50 mil anos, meu filho, é muito tempo. E aí ela até hoje defende a teoria que, na verdade, a Luzia aqui chegou através dessas pequenas embarcações, não foi há 11 mil anos, não. Foi muito mais do que 11 mil anos. Talvez ela já tivesse aqui, ó, 50 mil anos, tá? Há muito mais tempo. Mas até hoje, nenhum cientista conseguiu comprovar verdadeiramente essa teoria da Nied Guidon, mas ela ainda hoje está lá, lutando para que a teoria dela seja aceita, tá bom? Pessoal, antes de você desligar, vamos para o desafio. Não sai, porque tem o desafio. O teu desafio vale nota, tá bom? Vamos lá. Vou fazer uma perguntinha. Tu vai me responder no teu caderno e mandar foto para mim, tá bom? Vamos lá. Quais as duas teorias que explicam a chegada do homem na América? Quais as duas teorias que explicam a chegada de nós, os primeiros americanos aqui na América? Tá bom? Manda a foto para mim, que estou esperando. Ainda hoje eu quero, tá? Vamos agora para uma pequena chamada. Vai continuar aí embaixo, ok? Pessoal, só o começo dessa aula, tá? Vai ficar algumas dúvidas e você deve vir procurar a sua professora, é claro, né? Ela vai te explicar tudinho, todas essas dúvidas que surgirem na sua cabeça. Procure a professora, tá? Faça a sua atividade direitinho, com muita pesquisa e no teu livro também. Não deixa de copiar esse texto explicativo no teu caderno, menino! Isso vai ajudar você aí a entender melhor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham conseguido entender, tá bom? Grande beijo, até a próxima. Tchau!